E a nossa aula 2, a gente estava falando de dependência de tarefas, começando a falar de como criar essas tarefas, tá? Tínhamos definido aqui os 3 recursos desse projeto, junto com o recurso externo ali, o hardware, né? E também começamos a mencionar o mentor ou gestor do projeto. Geralmente aqui é o gestor, não muito mentor. Beleza. Ou gerente, ou líder. Tem vários nomes aqui, tá? E daí, falei sobre as tarefas, tá? Acho que eu queria detalhar um pouco sobre isso, né? Como construir uma boa tarefa. Vou colocar aqui uma boa tarefa. Uma boa tarefa tem um pouco disso na próxima aula, mas vamos entrar aqui fazendo tarefas bem definidas, né? Escopo entregável, critério de aceite, descrições claras e acionáveis e ajustando a linguagem. Além disso, eu queria trazer alguns pontos que a gente trouxe lá na primeira aula. Tempo e custo. Na verdade, tempo, basicamente. Uma boa tarefa, ela tem muito disso. Cara, na minha visão, tá? Isso é da minha experiência, acho que não tem nos livros, mas é um pouco do meu empirismo aqui. Ela tem um dia de duração. Por quê? Isso sim tem no Scrum, por exemplo, que a ideia é a gente quebrar tarefas maiores em tarefas menores. Por quê? Porque daí a gente tem mais previsibilidade. Pensa, quanto você acha que demora para fazer um prédio? Cara, primeiro, eu não sei que tamanho de prédio, e mesmo sabendo o tamanho de prédio, eu não sei se 3 anos, 5 anos, um ano é muito grande. Né? Quanto tempo demora para fazer uma cidade? Putz, não sei, 50 anos, que cidade? Então, claro, tô falando aqui de tempo, mas também entrando um pouco no escopo, né? Qual o tamanho da cidade? Que cidade? Beleza, mas mesmo que você soubesse o escopo bem definido, ó, essa cidade é exatamente assim, tal, você tem lá 1000 páginas na descrição da cidade. Quanto tempo demora? Cara, é muito grande, então é difícil de estimar. Enquanto que se você falasse, quanto tempo demora pra gente pavimentar essa calçada aqui de 2 metros quadrados? Então, escopo bem definido e um tempo de duração curto. Então, quando você diminui o escopo pequeno e bem definido. Então, aqui daria pra gente colocar aqui o scope, não sei, target. Né? Acho que aqui definiria bem. Ah, tinha um outro bem legal. Target. Aqui, ó. Perfeito. Então, quando a gente define os limites ali e define do que se trata, o que compõe aquela tarefa, aquele escopo, cara, daí é perfeito. Por quê? Se você tem algo pequeno, bem definido e com pouco tempo, né, um dia ou poucas horas, isso é uma boa tarefa. Por quê? Cara, lembra que nosso time aqui geralmente vai ser assíncrono. Quando eu falo de assíncrono, quer dizer que as pessoas não necessariamente vão estar online juntas, certo? É muito melhor a pessoa conseguir fazer uma tarefinha do que ela ter uma tarefona. Cara, quando você fala de tarefonas grandes, pensa lá, cidade versus a calçada, né? Construir cidade versus pavimentar calçada. Muito provavelmente a gente vai ter o quê? Dependência. Tá? E dependência é ruim. Por quê? Porque daí essa pessoa vai ficar bloqueada. Blocker. Então, geralmente no reporte ali de diário do Scrum, a gente fala, pô, os meus blockers. O que é um blocker? Quer dizer que uma pessoa dessa, vou colocar até em vermelhinho, uma pessoa dessa, não vou sujar, tem algum conhecimento, alguma informação que está impedindo essa aqui de trabalhar. Entendeu? Então, warning. Ou seja, essa pessoa precisa estar online e dar alguma informação de volta para essa pessoa para que ela consiga entregar a tarefa dela. Tá? Então, se for uma tarefa muito longa, a probabilidade de ter alguma coisa dentro dessa tarefa que essa pessoa aqui não sabe é muito grande mesmo. Agora, se for uma tarefa pequenininha, primeiro, para construir essa tarefa, a gente já teve que tirar, então, construção, tipo, não construção, mas definição, planejamento. A gente já teve que tirar várias dúvidas, porque é difícil fazer uma pequena tarefa bem definida, né? Então, uma descrição clara. Então, muito provavelmente lá na hora de definir, a gente já teve, vou colocar aqui, ó, text, tá? A gente já teve que tirar essas dúvidas. E a gente não deixa essas dúvidas para depois. Então, uma boa tarefa tem esses parâmetros aqui na minha visão. Poucas horas de duração, escopo bem pequeno, bem definido, descrição clara. Né? E aqui, construir cidade versus pavimentar calçada. Por quê? Porque daí a gente consegue criar previsibilidade para o projeto, para a pessoa. Pô, eu sei que eu posso encaixar. Pensa, só de você pensar numa tarefa que demora uma semana para você entregar, você vai, mentalmente a gente já cansa. Agora, se você tiver uma tarefa de 1 hora, 2 horas,
você encaixa no meio do seu dia e não parece que é doloroso, porque você consegue entregar, você vai marcar aquilo. A gente fala bastante sobre dopamina. Quando a gente marca uma tarefa como concluída, a gente libera dopamina no cérebro. Então, é prazeroso pequenas tarefas. Então, muito do Scrum fala sobre isso também. Aponta ali porque tem um livro sobre isso, tá? Então, a pequena tarefa tem essas características positivas, tá? Então, independência, pequenas tarefas, e a dependência significa quando tem algum tipo de conhecimento, informação ou aceite que um recurso do projeto precisa agir para que outro recurso do projeto seja liberado ali. Tem uma coisa que eu vou pegar uma imagem aqui, peraí, achei, ó, isso aqui é a teoria das restrições, no livro que nossa, acho que vocês deveriam ler, The Goal, ou no português, A Meta, tá? Que é do Teoria das Restrições, Meta, desse cara aqui, ó, Eliyahu Goldratt. Qual que é a ideia aqui? Sobre gargalos e dependência. Vocês veem que eu falo bastante sobre gargalo, né? O que você acha que é a restrição e o que é a restrição real? Que a gente pode trocar restrição por gargalo. Um processo, ele está limitado pelo gargalo dele. Por quê? Pensa que isso aqui é um tubo de água. Quanto de água entra e quanto de água sai? Está limitado por esse ponto, ou seja, pela parte mais restritiva do tubo. Tá? Não adianta aqui o tubo ser enorme, né? A gente poderia ter um outro tubo aqui, ó, enorme, e aqui é pequeno, e aqui é enorme de novo, tal. Quanto que entra e quanto que sai, está limitado por essa parte aqui. Esse aqui é o gargalo, certo? Então, bloqueios são gargalos. Por quê? No projeto de software, a gente vai ter as tarefinhas, né? Tarefinhas. Vamos diminuir aqui o escopo delas. Vamos ter pequenas tarefinhas. Para o projeto ficar pronto, a gente precisa que todas essas tarefinhas estejam prontas. Mas imagina que em determinado momento aqui para autenticação, ela dependia, o back-end que está responsável por isso, dependia de algum requisito, por exemplo, do líder, do gestor, do gerente de projeto. Tá? Ele não consegue avançar. Cara, a gente não consegue entregar o projeto por causa desse requisito. Mesmo que o cara esteja disponível, ou seja, ele está verdinho, o gerente não está disponível. E, portanto, esse cara não consegue avançar porque ele está bloqueado e a gente não consegue entregar o projeto. Certo? Então, na indústria, né, geralmente isso aqui é muito estudado porque às vezes você precisa de algum insumo, algum material para fazer determinado produto. Se falta esse material na fábrica, para a fábrica inteira, portanto, não consegue passar mais nada. E aqui em software, geralmente por ser uma tecnologia da informação, são informações, geralmente os gargalos, ou disponibilidade de tempo de alguns do recurso do time. Então, é aqui, né, a autenticação, esse cara não é o gargalo, ele é responsável por essa tarefa, mas essa tarefa depende desse cara. Isso pode acontecer entre outros recursos do time, tá? Então, a dependência entra nesse sentido. E para fechar essa aula, para a gente decompor, vamos colocar na outra, um exemplo prático de decomposição, acho que vale a pena. Mas agora já ficou bem claro, espero que tenha ficado claro para vocês, né? Essa visão aqui de uma boa tarefa, o que define ela, os gargalos, dependência, bloqueios, como que um time avança ou não, entrega, né? É bem importante essa parte. E aqui a parte de quanto mais pequenas e bem definidas as tarefas, menor o risco de acontecer isso aqui. Também, o risco ainda acontece, o risco ainda existe, mas ainda é menor. Então vamos para a próxima aula fazer na prática ali, uma aula um pouquinho mais rápida.